Agora sim, vamos começar nossas análises dos elencos, nosso scanner, tá? E a gente vai começar pelo Vitória. Conversei ao longo do dia com Arthur Silva, conversei com Vitor Vilar, nossos dois analistas que acompanham o Vitória mais de perto, tá? Para fazermos uma geral desse elenco do Vitória, tá? E como eu falei, o Vitória é o time que mais já tomou decisões e já deu destino aí aos seus jogadores. E isso vai de encontro também àquilo que a gente ponderou na formação do elenco, que a gente estranhou algumas peças, né, Arthur? Quando o Vitória começou a montar o elenco, a gente viu alguns nomes que pareciam não caber com quem está disputando o segundo ano de Série A. E eu vejo aí na tela pelo menos dois desses nomes, já com destino definido. Que é o volante Tiaguinho. O Vitória rescindiu o contrato, ele seguiu para o Operário, né, do Paraná. E o atacante Bruno Xavier, tá, que o Vitória cedeu para o Vila Nova. Carlos Eduardo, talvez ainda pudesse ter algum sentido, e Carlos Eduardo, inclusive, fica dentro da Série A. Cai para cima, porque nesse momento o Mirassol faz uma campanha muito melhor que a do Vitória. Carlos Eduardo negociado com o Mirassol. Esses primeiros nomes que eu trouxe aqui, Arthur, eles sinalizam aquilo que já era bem esperado. Não teve surpresa nenhuma nessas primeiras dispensas que a gente traz para a mesa, né? Exatamente, Fred. Eu acho que, na verdade, o mais surpreendente é o que você trouxe no começo, que é o Vitória ter contratado no começo do ano Thiaguinho e Bruno Xavier, né? Quando a gente fez as análises aqui do mercado do Vitória no começo do ano, tinham alguns jogadores interessantes. Era um mercado que a gente trazia até uma avaliação que ficava no meio ali entre o positivo e o negativo, porque você tinha caras como um Wellington Rato, como um Claudinho, por exemplo, você tinha uns Lucas Halter, jogadores que você achava interessante daquela janela de começo do ano, alguns até que não funcionaram, como é o caso de Wellington Rato, mas você tinha também contratações que não faziam o menor sentido, como você trouxe, que é Bruno Xavier e Thiaguinho, são os maiores exemplos disso. Na verdade, são dois jogadores que só vieram porque são pedidos pessoais de Carpini, né? São jogadores que atuaram com Carpini em várias equipes durante a carreira dele, e aí vieram como um aval aí de Carpini, num momento que ele gozava de muita confiança no meio da diretoria e da torcida do Vitória, então acabou sendo até pouco questionado, mas agora acontece o óbvio, assim, que é eles baixarem de nível e irem jogar uma Série B, né? O caso de Carlos Eduardo eu acho até que é um pouco diferente, porque é um jogador que chegou no meio da Série A do ano passado, por mais que tecnicamente nunca tenha sido um primor, nunca tenha ajudado muito a equipe, mas ele conseguiu ajudar o Vitória em algumas partidas muito importantes na temporada passada. Ele foi muito importante no jogo contra o Juventude, eu me lembro bem. Teve um jogo, eu acho que contra o Red Bull Bragantino também, que ele foi importante. Então, partidas em que ele conseguiu ajudar bastante a equipe. E aí, por isso, eu acho que até talvez numa espécie de gratidão, ele acabou ficando para esse ano, mas também não conseguiu agregar. E chama a atenção, tá indo para o Mirassol, tá? É, para ser sincero. Mas no geral, Fred, eu diria que essas saídas são notícias boas para o torcedor do Vitória. Eu sinto que o Vitória está sendo bem correto nessa primeira etapa da remontagem, podemos dizer assim, que é quando você faz a limpa no elenco, porque realmente está atacando os nomes corretos. Além desses nomes que você citou, a gente tem Janderson, por exemplo, sendo negociado com a Turquia. O Vitória Isso. deve conseguir aí um valor bem próximo, se não um pouquinho maior do que ele investiu. Então, Gostep, talvez né? até Não de sei se a forma. pronúncia é essa, certamente não é, mas Exatamente, eu também não vou me arriscar na, Gostep. na pronúncia aí não, mas até surpreendente o Vitória deve conseguir reaver aí o investimento que fez em Janderson no passado. Você tem o Hugo também que foi devolvido ao Botafogo. O que é especulado, eu estou lendo a matéria aqui de Antônio Marzaro, do NE45, tá? 8,6 milhões seria a negociação, 30% para o Botafogo, tá? E o Vitória ficaria com os 5 milhões, né, que investiu em Janderson, 5,2 milhões.
Além disso, o Hugo, né, voltando para o Botafogo. E já E as deram destino a Hugo, especulações. inclusive. Já foi. Vou até dizer qual foi o time, mas já, o Botafogo já não passou. O Botafogo tá negociando bem, viu? Não passou muito tempo com o Hugo, não. É, Já deu vendeu um destino. atacante bem para o esporte aí. Não sei se você ouviu falar. Esquece isso, pô. A gente tá avançando. Já é meio do ano agora. E Al outros. do Emirados Árabes, tá? Al-Ahly. Esse aí eu nunca tinha ouvido falar, não. E tem outros WASL. jogadores. E tem outros jogadores também com especulações muito fortes aí de saída. Né? O Wellington Rato, que está no mercado, né? A gente até marcou ele aqui no elenco como esse símbolo aqui de venda. E até outro que eu vi agora no mapa que não está marcado assim, Fred, dá até para a gente colocar também, que é Carlinhos. Sim, Que o Vitória exatamente. está nessa negociação com o Flamengo, né? Para que ele volte para o Flamengo e depois tome Vitor seu Vilar destino. me mandou a seguinte mensagem: Carlinhos, o Vitória quer devolver e o Flamengo não quer aceitar, né? Inclusive, Mas surgiu parece. hoje a notícia de que ele rejeitou uma proposta de transferência por empréstimo para o Remo, que havia se interessado por sua contratação, e ele recusou a proposta. Era isso que eu ia trazer. Surgiu uma notícia do Remo interessado, mas eu nem sabia desse complemento que Ravel trouxe, de que ele havia rejeitado. Mas enfim, é um jogador aí que o Vitória está querendo colocar no mercado. E é mais um que também, no momento da negociação, foi muito levantado de que assim, era o Vitória trazendo pelo desespero de não ter um camisa 9, mas estava muito na cara que Carlinhos não ia agregar nada ao elenco, e de fato é o que aconteceu. Gabriel Carlos Goleiro Eduardo também, né? também, só trazendo isso aqui, Fred. Carlos Eduardo é aquele caso clássico do ponta burro que vive de uma temporada, né? Impressionante, assim, como Exato. é um Do cara que Goiás. teve uma temporada boa, meu irmão, e viveu disso aí por muito tempo. É E isso mesmo. também ouvi boatos aqui, Arthur, ainda com menos força, né? Que obviamente não comparando com a situação de Carlinhos, mas de que o Vitória não fecharia a porta para uma possibilidade de se desfazer de PP também. Jogador que até agora não conseguiu corresponder às expectativas, é um jogador que se aparecer alguma proposta, o Vitória poderia se desfazer. Arthur, antes de você comentar sobre PP, eu vou aproveitar justamente que Ravel trouxe PP para mostrar que na tela a gente traz as informações dos jogadores que não atingiram o número máximo de 7 jogos. E PP é um deles, tá? O Vitória tem, nesse momento, o Finterman, goleiro, tá o próprio Gabriel, mas o Gabriel já foi noticiado que ele vai sair, inclusive já tá também com aquele selinho que a gente coloca, tá? Cáceres, lateral direito, tem apenas 2 jogos, né? Teve lesão aí no meio. O William Oliveira, mesma questão, teve lesão. O Michael Jesus, o Vitória subiu da base, ele veio da base do Atlético Mineiro, então nem se considera a saída, tá? Aí tem no meio-campo PP, já citado por Ravel, com 5 jogos, e o Elton Rato com 5. Ou seja, mesmo que eles joguem na quinta-feira, eles não atingem. Carpini pode utilizar os 2 jogadores, eles ficam livres ainda assim para o mercado da Série A, tá? Todos os pontas esquerdas do Vitória, Lucas Braga, Oswaldo. Oswaldo, se for acionado quinta-feira, aí não. Aí ele não pode mais ser negociado. Léo Pereira e Felipe. Tá? E, obviamente, Kaiser, que chegou depois, tem 4 jogos e não vai ser negociado. Aí, Arthur, qual é a dinâmica que a gente tem aqui? Vocês estão vendo um cadeadozinho no canto da tela. Ravel perguntou sobre PP. Arthur vai dar a opinião dele. Eu acho que PP, mesmo não tendo feito 5 jogos, não tendo 7 jogos, eu contaria com PP, eu ficaria com PP. Então você coloca um cadeado. Eu vou dar um exemplo. É óbvio que Kaiser é cadeado, certo? Ele tem 4 jogos, mas ele já veio agora. É um caso de cadeado. O William Oliveira, também é outro jogador que eu acho que o Vitória não teria interesse na liberação. Tô errado, Arthur? Acredito que não, Fred. O que pode fazer com que o Vitória acabe negociando o William Oliveira é porque, por exemplo, você vê um Ricardo Hiller, que seria, eu acho que a primeira escolha de todo mundo entre os volantes para o Vitória negociar, ele já tem as partidas, ele não pode mais ir para Isso, uma equipe de Série A. isso.
Então não sei se talvez por uma questão de que preciso que algum volante saia para eu abrir espaço no meu elenco. Ricardo Hiller talvez seja mais difícil eu conseguir colocar ele em outro mercado, embora eu acho que ele encaixaria bem numa Série B, por Encaixa bem exemplo. na Aí Série B de você, primeira página, né? exatamente, aí você tirar o William Oliveira por causa disso. Mas tirando uma situação como essa, um contexto como esse, eu acho que o William Oliveira é um jogador que deve permanecer no elenco do Vitória. Neres e Inclusive, eu acho que deve Cáceres. até jogar contra o Cruzeiro. Há uma expectativa em relação a isso. Neres e Cáceres. Neres, eu acho que é um jogador que pode acabar sendo negociado. Não teve um começo de temporada bom, oscilou bastante, vem sofrendo com lesões, né? Que sempre foi uma tônica da carreira de Neres. Ele parecia ter resolvido esse problema, mas vem sofrendo com lesões agora no começo da Série A. Eu acho que não é um jogador para se ter essa garantia, não, de que vai ficar, sabe? Certo. Não que seja certo de que vai sair como o símbolozinho lá do Sale ali que a gente colocou nos outros, mas Isso. ele pode receber uma proposta e acabar saindo. E Cáceres? Cáceres eu acho difícil também que saia. Um jogador de confiança de Carpini, assim, a não ser que Carpini saia e aí mude completamente o Isso. planejamento do Vitória, eu não consideraria a saída de Cáceres nesse momento. Agora sim, Inclusive, um liberado jogador para. que só tem esse volume de partidas por causa de uma lesão que ele É enfrentou, né, isso, é. durante a Se machucou. temporada. E Tanto ele aí quanto é o um William. jogador de muita de confiança de Carpini. E o próprio treinador optou em alguns momentos da temporada até agora em improvisar um jogador ali com características mais defensivas, mesmo tendo o Claudinho à disposição, porque ele entende que ele compõe bem a defesa nessa proposta de ter um lateral mais defensivo. Então, de fato, o Cáceres é bem importante. E agora sim, Arthur responde sobre PP. Aí, Fred, eu pessoalmente não liberaria PP. Eu acho que PP é um jogador que pode ajudar bastante ainda o Vitória, por mais que venha decepcionando um pouco, porque não está entregando a expectativa que se tinha, mas eu ainda considero um jogador que pode ser bem útil, um jogador que faz mais de uma função no meio campo. Eu entendo que tem até um ranço ali pela burrice extrema dele no Bavi, porque o cara entra no segundo tempo e leva uma expulsão assim de forma, enfim, sem condições, né? Muito burra. Você vê que já teve uma expulsão daquela no jogo e você comete basicamente o mesmo ato, mas eu acredito que ele deveria ficar e eu acho que Eu vai também. ficar, tá? Eu Não, também não, ficaria com não o vejo PP. o PP sendo Antônio negociado, Vinícius não. até fala que já teve reunião com a diretoria que ele fica, tá? E eu ficaria realmente com o É. PP. Naquele bloco ali dos ponteiros esquerdos ali, dos atacantes pelo lado da esquerda. Quem você acha que deve ir para? Eu vi notícias de que Léo Pereira já estava em conversas ali com para voltar ao CRB. Eu Ó, acho que é o pelo que eu vi, setor do Fred, Vitória crítico, né? é um setor crítico e a prova disso é o fato de você ter 4 jogadores no setor e nenhum ter completado 7 partidas. Isso é a prova de que ninguém se firmou. Aí ficou oscilando de um jogador para outro a posição e ninguém consegue ser o titular, justamente porque ninguém consegue render. Oswaldo, que era um jogador que no começo da temporada a gente falava aqui que dificilmente seria utilizado, era muito mais uma despedida do que qualquer outra coisa. Exatamente. Jogou 6 Ele é partidas. hoje, exatamente, ele é hoje o titular da posição, não que esteja jogando um grande futebol, mas talvez seja o que tem entregado mais entre esses jogadores. O que eu vi de Léo Pereira, Fred, é que o CRB tem um interesse no retorno, mas até onde eu vi, o Vitória não queria liberar o jogador para voltar ao CRB. Não sei até que ponto é um Vitória segurando o jogador para ver a janela, etc. Ou de fato é um Vitória que vai ficar com o jogador. Desses 4, o que eu acho que o Vitória tem mais vontade de negociar é Lucas Braga. Para mim é o que o Vitória mais está procurando um destino no mercado, por ser um jogador que tem certo mercado, né? Até porque quando ele veio para o Vitória, por exemplo, existia uma disputa com o Vasco, que tinha interesse também no jogador. E o Vitória fez um investimento nele, mas assim, não consegue render de forma alguma, não consegue ajudar a equipe. Então eu acho que seria dos 4 que está mais aberto aí a negociações. Perfeito. Oswaldo, eu acho difícil que saia, né? Também não sei até que ponto tem mercado. Eu acho que provavelmente deve até que fazer esse 7º jogo aí contra o Cruzeiro e seguir no elenco do Vitória. Eu acredito que Oswaldo deve até se aposentar no Vitória, sendo bem sincero. Então não vejo muito Certamente. espaço aí para a saída dele. E Léo Pereira fica essa dúvida.
se o Vitória vai fazer questão de permanecer com ele ou vai deixar ele voltar para o CRB para jogar a Série B. Arthur, para terminar essa primeira análise do Vitória, tá? Para terminar essa primeira análise do Vitória, qual é o setor que você considera a maior urgência de reforços? Para dizer, você tem que contratar para ontem. Tem 2 setores, Fred, que para mim seriam as maiores urgências. A ponta esquerda, como a gente já falou, está muito claro. Quando a gente olha aqui esse gráfico, esse campo, melhor dizendo, a gente vê claramente onde está essa maior carência que o Vitória tem. Mas eu vejo também uma carência muito grande, que é algo que o Vitória não atacou desde o começo da temporada, desde quando ele perdeu Wagner Leonardo, que é um zagueiro canhoto. O Vitória perdeu o Wagner Leonardo e não veio substituto. A verdade é essa. Veio Zé Marcos ali, que já tinha chegado no começo da temporada, mas não consegue nem de perto substituir à altura Wagner Leonardo. E o Vitória precisa de ter um zagueiro ali para fazer dupla com o Lucas Halter, provavelmente, enfim. A equipe muitas vezes jogou com 2 destros, porque não encontra um zagueiro para ali. Eu vi já movimentações do Vitória no mercado relacionado a isso. Por exemplo, o Matheus Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado pelo Cruzeiro, um zagueiro canhoto, que o Vitória já buscou informações aí no mercado para talvez contratá-lo. Então eu acho que são 2 setores aí bem importantes para a equipe. Mas assim, eu vejo o pessoal no chat aqui falando bastante de torcedores do Vitória, é verdade. O Vitória tem vários setores, tá? Que ele precisa de contratação. Esses 2 para mim são os mais críticos, mas tem outros também que a equipe precisa buscar no mercado. Perfeito, Arthur. Como eu falei da dinâmica, eu vou trazer Cauê aqui para o debate, mas está aberto a todo mundo esse debate. Cauê, a gente tem muito claramente 2 jogadores já basicamente oficializados que vão sair do Vitória, como comentaram aqui no chat, né? O Ayrton Rato sequer está em Salvador. O Ayrton Rato e o goleiro Gabriel. Tá? Os 2 nomes, inclusive, o Ayrton Rato com mais intensidade e Gabriel com menor intensidade, chegaram a ser especulados no esporte. Tá? Ainda se passou por Neres como uma possibilidade, Léo Pereira. Carlinhos, eu sei que eu não vou nem perguntar, que é óbvio que não cabe nenhum outro clube do Nordeste na Série A. Tá? Mas, pensando nas necessidades, o Bahia também não tem lógica considerar. Eu posso É outra participar, prateleira. Fred? Eu Claro, aceito claro. Carlinhos, eu aceito Carlinhos de reserva de Galhardo, tá? Veja onde ele quer Carlinhos, viu? É descer. Veja o mais encaixe, 3 veja o divisões, né? elevador. Não, ele cabe Esse é na o nível B e dele. C. É o nível No dele, é o nível poço. dele. Eu aceito ele. Fred, puxou pro poço, gigante no filme O Poço. Arthur, puxou. A referência. Cauê, e aí? Desses nomes ou dos que estão declaradamente abertos para negociação, tá? Ou desses tipo Neres, Léo Pereira, que o Vitória não sinalizou, mas que tem um espaço para se você for buscar. Alguém interessaria ao Sport, ao Ceará? Fortaleza, eu não acho que ele vai remontar nesse degrau. Alguém interessaria? Eu acho que não, Fred. Assim, até você puxando, por exemplo, o Wellington Rato, que foi uma contratação que a gente avaliou no início, na chegada dele, como um cara que tinha um potencial de agregar bastante. Mas não só pelo aspecto físico que ele vem demonstrando, mas até, por exemplo, para o esporte tem 3 jogadores que atuam naquela mesma faixa de setor que ele. Então seria complicado. Que é Lucas Lima, que é aquele meia pela direita, caindo puxando para dentro, né? Que é Lucas Lima e Atêncio, e ainda tem Barleta, que é um atacante que também cai para aquele setor, apesar de estar jogando mais no esporte pela faixa esquerda, pela falta de ponta esquerda do esporte. Então, até o esporte ventilou o nome dele, e para mim é uma grande burrice. Grande perda de tempo e de falta de foco nas prioridades. Para o Ceará talvez não tenha uma peça assim, com esse estilo, mas eu acho que o Ceará vem propondo para a temporada, não combina, talvez sejam né? mais, não combina. Acho que o Ceará tem que ir realmente atrás de jogadores
que dê velocidade, que acelere em jogo. Por mais que Rato preencha o requisito de passe, de encontrar jogadores para finalização, mas até também pelo aspecto salarial de Rato, que não é um cara também barato. Não sei se o bote do Ceará, que vai talvez, quando a gente chegar no Ceará, a gente vai falar muito disso, vão talvez em poucas peças, mas peças de patamares maiores de salário também que resolvam. Então, talvez não se encaixe nesse perfil para o Ceará de hoje. Esse bote, não seria esse bote certeiro que o Ceará precisa dar. Léo Pereira, Cauê. Também Eu não. gostava de Léo Pereira no CRB, viu? Mas eu acho que é Série B demais. Acho que Léo Pereira é Série B e se tivesse, como estava ano passado, Sport Ceará na Série B, também não chegava para resolver, não. Acho que era aquele cara para ter no elenco, para tentar crescer no elenco e tentar ganhar seu espaço. Mas até para a prateleira de Sport e Ceará na Série B, eu não gostaria de ver. Eu acho que não caberia Léo Pereira, nem Sport, nem Ceará. Perfeito, tá? Então. Um cara, Fred, que você nem citou, mas eu comentei que eu não duvido ele aparecer na Série A, é Lucas Braga, tá? Tá muito mal no Vitória, mas ele já teve Isso, seus tem um momentos. mercadozinho. Tem um mercadozinho que Isso. Como eu que falei, você o Vasco, consegue. por exemplo, disputou ele com o Vitória no começo do ano. Então ele O próprio pode Mirassol. aparecer, exatamente, pode aparecer alguma equipe ali. Eu acho que não seria uma boa para ninguém do Nordeste, mas não acho que agregaria nem para Sport nem para Ceará, mas não me surpreenderia ele aparecer. Talvez um Juventude, por exemplo, poderia aparecer o Lucas Braga. Perfeito, tá? Alguém tem alguma opinião? Minhoca, como o Cauê falou, o Ayrton Rato não tem um jogador nesse perfil. De fato, o Ceará joga com ponta a ponta ali, né? Que é Galeano. Mas Mugni até quando cai mais pela esquerda. Taticamente, faria bastante sentido. Veja só, a gente tá falando da contratação que na pré-temporada cravamos como uma das melhores, se não proporcionalmente a melhor do mercado dos 5 clubes. Ou seja, era um cara que, se fosse em janeiro, tivesse chegando no Ceará ou no Sport, tava todo mundo elogiando, tá? Minhoca 5 meses de vitória. No São Paulo, Fred. Exatamente. Minhoca defendia que ficasse no São Paulo. 5 meses jogando muito mal faz com que ele realmente não caiba, Minhoca, nem no Ceará nem no Sport. Fred, eu acho que aí teria que ver muito essa questão salarial, né? Porque quando ele foi no começo do ano para o Vitória, a expectativa era alta, né? O patamar salarial também, muita gente. Não, beleza. Custou 5 milhões, viu, Minhoca? Só para ter noção, então, assim, foi uma compra de 5 milhões de reais. Eu acho que depois desse contexto, e a gente vai ver isso, né, em vários elencos aqui que a gente vai analisar, tem muita gente que perdeu muito peso, né, em termos de começo de temporada até agora. E é o caso do Rato. Eu acho que o Ceará precisa, né, depois a gente vai falar do Ceará, mas vai precisar de jogadores que joguem pelo lado, mas a característica do Rato não é bem a característica que o Ceará, ou pelo menos boa parte, né, da imprensa, né, e eu que faço parte aqui da imprensa, e também da torcida tem falado, querem muito mais um jogador de velocidade, de drible e tudo mais, até porque o Ceará é a equipe, principalmente jogando fora de casa, pouco posse da bola, precisa jogar na transição, e o Rato não é bem essa característica, né? É um jogador muito mais de uma bola parada, um jogador, às vezes, quando o time tem ali uma pressão muito boa, eu acho que pro estilo do Ceará, apesar de ser um jogador muito qualificado, mas esses 5 meses aí, eu acho que o Ceará, se for para pensar, tipo assim, vai segurando, ou uma proposta aí de um valor mais abaixo do que ele estava no começo da temporada. Talvez, Fred, no caso do Ceará, por exemplo, se o Vitória no desespero chegasse, faço rarrar no salário. Aí talvez fizesse com que o Ceará abrisse uma possibilidade que estava de uma porta fechada de, talvez aí faça algum sentido para mim. Pegando metade do salário, mas como se fosse um bônus. Não seria para fechar uma porta de um ponto direita que o Ceará precise, mas de um bônus a mais para você povoar mais o elenco. Porque o grande problema também do que aconteceu com o Wellington Rato você tem uma mapa de temporada,
É normal, é comum entre jogadores de futebol. A questão é que a má temporada de Rato vem também com a sua questão física, demonstrando que talvez até certo desleixo na questão corporal. Então isso atrapalha também você avaliá-lo em outro clube aqui da região. Porque se tivesse sido apenas uma questão de, foi pro Vitória, não encaixou no modelo de Carpini, mas está aí, fisicamente bem, estava dando o melhor de si, só não estava sendo aproveitado por questões de esquemas ou de oportunidades por outro sentido. Então você ainda poderia enxergar Rato de uma outra maneira. Mas quando o cara não vem rendendo, sobretudo por um aspecto físico que vem pesando, aí você já cria uma barreira enorme para poder contar com esse cara do seu lado. Eu acho que é muito por essa linha que Cauê falou, assim, é difícil até encaixar um Wellington Rato num outro time, porque as questões que fazem com que a gente analise que a passagem dele até agora no Vitória não tenha dado certo, não são só associadas a um infortúnio, né, a não se adequar ao modelo de jogo do treinador, etc. Tem alguns elementos também de disposição do próprio atleta, sabe, a sugestão de que talvez o extracampo não seja o melhor, a própria indisposição com a torcida. Eu acho que ele está começando a desgastar a relação com o torcedor com mais atuações, assim como foi Janderson. Acho que, apesar de ter conseguido entregar alguns gols, a torcida do Vitória, em sua maioria, não vai sentir saudades, até porque foi uma boa negociação para o rubro-negro. Acho que o Wellington Rato está mais ou menos chegando dentro dessa linha, e é por isso que talvez uma transferência fosse bom para todos os envolvidos. De fato, no Nordeste eu só veria assim, mais margem para ele compor um elenco ali no Ceará, mas aí analisando pelo lado do Vozão, a negociação só seria interessante se ele conseguisse fazer uma boa composição aí de dividir salários com o Vitória. Eu não sei até que ponto o Vitória faria esse movimento nesse momento. E aí eu concordo muito com o Arthur também, de que essas movimentações de mercado, desse primeiro mercado do Vitória em relação à ponta esquerda, para mim foram muito mal feitas, né? Lucas Braga, aquele jogador que vem com a grife de ser de uma base do Santos, mas que para mim, nem no Santos ele justificava toda a pompa, toda a expectativa envolvida no nome dele. Nunca gostei do atleta e acho que não conseguiu entregar no Vitória aquilo que o torcedor esperava. Não à toa, hoje o jogador na posição que tem mais partidas disputadas na Série A é um cara que já estava na casa, né, que tem serviços prestados, que fez uma excelente Série B pelo Vitória, que consegue entregar o melhor desempenho na Série A. Aí a vinda de Léo Pereira aconteceu depois, um jogador que também não conseguiu corresponder muito bem às expectativas, até porque nesse caso eu acho que, além das questões técnicas que a gente já apontou aqui, as características do atleta não são privilegiadas por esse perfil de jogo que Carpini adota com Vitória. E aí tem, para mim, o único modelo, o movimento de mercado para esse setor que fazia sentido era a aposta em Felipe Cardoso, que era um jogador que até teve envolvido naquele episódio fatídico ali dos meninos do Ninho, depois teve uma oportunidade no Atlético de Alagoinhas, aqui do interior do estado, e aí o Vitória pensou depois do estadual, com a expectativa de que ele pudesse despontar. Nesse caso eu acho que era uma boa aposta, fazia sentido, mas ele não recebeu oportunidades na Série A, então a gente não pôde também avaliar o desempenho do atleta na principal competição do ano, fazendo com que essa ponta esquerda ficasse bem aberta, né, e acho que nesse sentido, Lucas Braga e o Wellington Rato seriam jogadores, sim, que o Vitória poderia pensar em negociar. Perfeito, Felipe Cardoso esteve no Santa ano passado, viu? Nenhum torcedor do Santa entende ele compondo elenco de Série A, não. Perfeito, tá? Eu acho um bom desfecho sobre Felipe, tá? E a gente vai seguir, né? E eu vou mostrar uma tela agora, que essa tela ela vai ser atualizada mais na frente. Então, se você estiver assistindo só o recorte do Vitória, recomendo que assista outro recorte, que é com a lista de indicações que Cauê montou. E a gente vai debater os nomes de Cauê, outros nomes que a gente traga, nomes que a galera do chat também traga. Então, eu vou mostrar aqui a tela. É uma tela de controle do cenário aqui do Vitória. A gente tem. E se você estiver assistindo só o recorte, deixa o like também nesse vídeo, né, Fred? Muito obrigado, tá? Funcionário do mês, Ravel. Nessa primeira linha,
tá? São os jogadores da lista, indicados por Cauê, ou pelo chat, ou por nós aqui, tá? A segunda linha tem uma peruazinha, não quer dizer que é perua, mas é só para simbolizar essas notícias que surgem nesse momento, tá? Matheus Gamarra. Não é só coisa pernambucana, não. Será que os caras de outros estados sacam? Me bateu a dúvida agora. Seja como Aqui for, é tem. o termo, Chama perua também? que é o termo Bom, que a gente tem. É um ótimo termo. Perua, barrigada. É isso aí. Exatamente. Mas barrigada tem outros sentidos aqui, então é melhor a gente ficar com perua. Que é Matheus Gamarra, que Arthur já trouxe, né? Zagueiro da seleção paraguaia, zagueiro jogou no Atlético Paranaense, hoje está no Cruzeiro. Ali, na coluna central, é quem já chegou a contrato assinado, tá? E as saídas a gente já comentou quando passou pelo campo: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Hugo, Thiaguinho, Janderson. E os que estão no mercado, na prateleira, para saírem, tá? Gabriel, o Ayrton Rato, Carlinhos e Lucas Braga, que não está exatamente na prateleira, foi uma opinião aqui, tá? Do 45 minutos, que o Vitória poderia negociá-lo sem maiores problemas, tá?